Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma série de estudos e dessa vez iremos falar do poder no mundo espiritual. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus deseja que tenhamos esse poder em ação em nossas vidas. Ele mesmo disse, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder. Poder para anunciar o reino de Deus, poder para curar os enfermos, poder para lutar contra os ataques do mal, poder para vencer o pecado. Com tudo que enfrentamos, se não tivermos o poder de Deus em nossas vidas, se não agirmos com a autoridade de Deus, dificilmente, eu repito, dificilmente conseguiremos prosseguir sem desanimar na fé e considerando os golpes e as artimanhas do inimigo contra as nossas vidas. Existe muito crente hoje que está completamente desanimado da vida porque não percebe que por anos tem sido atacado e amarrado no mundo espiritual. Né? A macumba não pega em crente. Verdade, irmão, macumba não pega em crente que está com sua vida espiritual em dia, que vive em dia com o Senhor. O que é viver em dia com o Senhor? Anda em santidade, fala a verdade, não fala mentira, a sua boca é uma boca limpa, os seus contratos são contratos honestos, a sua vida de relacionamento com a sua esposa e com o seu esposo caminha em paz e em santidade diante de Deus, ele tem um bom relacionamento e vive bem com as pessoas em volta de si, ele serve a Deus de coração, ele vive uma vida de prestação de contas e de acerto de contas, né, com aqueles a quem presta conta para ele, e ele também presta conta àquelas pessoas que estão diante de Deus servindo para cuidar delas. Então, um crente que anda direito nesse sentido, um crente que serve a Deus direito, você pode ter certeza que macumba não pega. Agora, quando o inimigo das nossas almas acha uma brecha na nossa vida, e aí não é uma questão de macumba, é uma questão de legalidade do mundo espiritual. E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso nesse estudo. Então entenda isso, seja sincero, ok? Com você mesmo e com a sua vida espiritual. É importante que a gente perceba que às vezes no mundo espiritual nós damos abertura e legalidade para que as coisas entrem na nossa vida e tenham uma participação que, se nós soubéssemos o que aquilo significa, nós não teríamos aberto a porta. Então vamos lá nesse estudo, vai ser interessante a gente debruçar sobre alguns assuntos e aprender bastante a respeito disso. Se nós não tomarmos cuidado, está aí na nossa introdução. Ó. Podemos cair na vitimização, que por vezes até parece confortável, né? Muitos vêm e falam na igreja como coitadinhos. Coitado, o inimigo se levantou contra mim, olha só a minha situação, né? Mas estou certo que a igreja continua de pé, marchando, trabalhando, e a promessa de Jesus é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado dos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Agora é conosco, né? Jesus outorgou esse poder para nós. Ele manifestou na nossa vida para que nós tivéssemos poder. Agora é com a gente. Como é que a gente vai andar? Como é que a gente vai viver? Baixo essa compreensão, baixo esse entendimento, debaixo dessa percepção. Né? Então vamos lá falar um pouquinho disso? Agora é conosco. Né? Então vamos falar primeiro do mundo espiritual. Está aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, diz assim a nossa Bíblia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Eu gosto dessa versão aqui, porque ela fala assim, olha, veste a armadura para que você possa estar firme contra as astutas ciladas. Não é para que você evite as ciladas, é para que você possa estar firme quando elas acontecerem. Sabe por quê? Se você está nesse mundo e você professa o Senhor Jesus Cristo, o diabo vai preparar ciladas para você. Você é uma pessoa de interesse do inferno. Te derrubar é interesse do inferno. Mas eu não faço nada, você é crente. Você já fez muita coisa. Você já passou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. O inferno quer e tenta contra você. Então é importante que você perceba que existem armas que estão sendo preparadas para te derrubar. E se você não coloca a armadura de Deus, você não tem condição de estar firme contra as astutas ciladas. Porque é importante, mais uma vez, frisar isso para você. A questão não é você evitar as ciladas, é você estar firme contra elas. Porque elas vão acontecer.
É por isso, por exemplo, que Paulo fala assim, ó, aquele que cuida estar em pé, cuidado para que não caia. Por quê? Porque começa tipo assim, é interessante, é importante estar de pé? Para você faz diferença estar de pé ou estar no chão jogado? Porque tem gente que não faz diferença na vida espiritual se ele está de pé, se ele está jogado. O que faz diferença é se entrou os dólares suficientes na conta dessa semana. O que para ele interessa é se realmente o green card já chegou na mão. O que para ele interessa é se o Bolsonaro ou se o Lula vai ser presidente. O que interessa para ele são as coisas que dizem respeito a essa vida, a essa esfera. Mas Paulo está dizendo, aquele que cuida estar em pé, aquele que é importante para ele, está em comunhão com Deus. Então, esse, cuidado para que não caia. Porque quem não cuida estar em pé, que diferença faz? É a mesma questão aqui, olha, se você, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do inimigo, do diabo, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui Paulo mais uma vez revela, fala, olha, aonde a guerra realmente acontece, não é na esfera humana. Aonde os problemas realmente acontecem, não é nossa esfera nossa aqui, né? Eu lembro que algum tempo atrás, alguma pessoa falou assim para mim, o problema é aqueles irmãos da igreja que ficavam fazendo fofoca. O problema não eram os irmãos da igreja que ficavam fazendo fofoca. O problema é que o inimigo das nossas almas achou uma brecha no povo de Deus, através de uma curiosidade maligna, para compartilhar entre eles problemas que denigriam a imagem um do outro. E eles se permitiram ser influenciados, é a culpa deles aí. Eles se permitiram ser influenciados por esse espírito. E esse espírito trouxe uma derrota para a igreja por completo. Uma derrota àquela batalha da igreja por completo. Então, quando você percebe que o problema não são diretamente as pessoas, mas a legalidade que o inimigo das nossas almas busca no nosso coração, para ir através de nós, ou através de outras pessoas, atacar a igreja, atacar a nossa vida, ou a nossa vida sofrer um ataque na vida da outra, e é aí que o problema surge. Algum tempo atrás, uma das nossas irmãs, conversando com ela, ela falou assim, pastor, eu senti que aquela situação foi uma seta contra mim. E ela percebeu que o problema em chave não era simplesmente o assunto que havia acontecido, mas o diabo tomou iniciativa naquele resultado, naquele assunto que aconteceu, e se apresentou com aquilo sendo um ataque velado, secreto, direto à vida dela. E aquilo toma conta do nosso coração de tal forma que a gente fica preso ao pensamento e ao resultado daquele pensamento. E Paulo fala, olha, o nosso problema da nossa briga não é as pessoas que estão em volta de nós. São os principados e potestades. Eles, no mundo espiritual, que tentam derrubar a nossa vida. Né? Às vezes é uma angústia que vem durante a semana, que vem no coração durante a vida, né? A pessoa está em casa, está trabalhando, está tudo bem numa semana, e de repente na outra semana vem uma angústia, aí você percebe, de onde vem isso? E aí há legalidade nos relacionamentos. A legalidade através do jeito que a pessoa vive. A legalidade através daquilo que a pessoa ouve, daquilo que a pessoa alimenta o coração. Dos pensamentos que ela se permite pensar. Das coisas que ela se permite fazer. Né? Por exemplo, tem muita gente, e entenda isso de uma maneira figurada para que você aplique na sua vida de uma maneira precisa, ok? Tem muita gente na vida que jamais roubaria alguma coisa. Jamais roubaria. Na verdade, a maioria das pessoas jamais roubaria alguma coisa. Mas a maioria das pessoas também não rouba alguma coisa porque não existe oportunidade de roubar e sair sem ser descoberto. Porque se ela soubesse que existia uma maneira de ela se apropriar de algo que não era dela e ela não fosse ser descoberta e aquilo ia trazer um benefício final, ela talvez faria. Porque o coração do homem é inclinado ao mal. O que falta para ele é a abertura. E essas aberturas que nós damos, às vezes de abrir o nosso coração para o pensamento maligno, às vezes é uma legalidade que nós abrimos no mundo espiritual para que as hostes da maldade comecem a cercar a nossa vida primeiro com a opressão maligna. Oprimir a nossa vida. Por exemplo, nessa questão do dinheiro, da questão financeira, a pessoa começa com o pensamento de ser rica. Já já ela começa a ser oprimida por espíritos que a fazem ver e refletir ela como uma pessoa miserável. E depois essa opressão maligna que traz os pensamentos do coração sobre miséria, começa a agregar nas pessoas que estão em volta dela a culpa da sua miséria.
E por fim, ela começa a tentar buscar uma saída para aquela miséria própria que ela vive. E por fim, ela vai acabar cometendo um pecado, que às vezes nem sempre é um roubo, mas às vezes é uma discussão, às vezes é um distrato com alguém, às vezes é uma autoimagem que ela vai, por exemplo, ficar com um complexo de inferioridade e causar problemas terríveis dentro de si por conta de uma abertura na legalidade do mundo espiritual que ela tem. Mas, pastor, isso é questão de psicologia. Será? Será que tantos problemas que nos afligem na alma não são, na verdade, problemas no mundo espiritual, de ordem espiritual, que são abertos através de portas espirituais que nós damos legalidade ao inimigo das nossas almas? É isso que a gente vai ver um pouquinho a respeito disso hoje. Nos cristãos, a partir do dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos submetemos a Deus, isso é, estamos completamente em oposição ao diabo. Você é oposição. Não adianta, não tem campo neutro, não tem voto nulo. Não tem voto em branco. Não tem. No mundo espiritual não tem voto nulo e não tem voto em branco. Não existe. Ou você está votando no lado de Deus, ou você está votando no lado do nosso inimigo. Ou você está votando naquele que representa e que é o sol da justiça, que é a raiz de Davi, ou você está votando no pecado, na maldade e na falta de fé. Não existe meio termo. C.S. Lewis, um grande escritor inglês, que às vezes as pessoas acham que isso é coisa de brasileiro medíocre, né? Coisa de brasileiro, essas coisas de mensagem a respeito do mundo espiritual, é coisa de brasileiro que não sabe nada e fica com esses negócios de misticismo, né? Mas o C.S. Lewis, um grande escritor inglês, que, by the way, era da igreja anglicana, uma igreja extremamente racionalizada, inclusive sensacionista, ele dizia o seguinte: todos os homens estão num caminho extraordinário. Todos os homens estão num caminho extraordinário. Ou para se tornar extraordinariamente gloriosos, ou para se tornarem extraordinariamente malignos. Todos os homens estão num caminho extraordinário. E com isso, C.S. Lewis, que era, mais uma vez, uma igreja extremamente racionalizada, sensacionista, ele dizia assim, que os homens estão no caminho ou para viver na eternidade com Deus, de uma maneira gloriosa, ou para viver a eternidade no inferno, de uma maneira horrenda. Não existe meio termo, não existe voto em nulo. E nesse sentido, mais uma vez, o que a gente quer dizer com esse estudo aqui, é que se você está do lado do Salvador, você absolutamente, de maneira imediata e de maneira inclusive agressiva, é contra o inimigo das nossas almas. Não tem meio termo, né? A partir daí estamos engajados num combate de fé. E não só nesse mundo, mas nos lugares celestiais. Ou seja, a guerra não acontece só aqui no mundo. Acontece nos lugares celestiais e é manifestada através da fé. Nessa vida presente, estamos empenhados na guerra espiritual mediante o poder do Espírito Santo. Nosso inimigo conhece de perto a glória de Deus. E ele luta com todas as suas forças para que você e eu não venhamos entrar no lugar de onde ele foi expulso, no céu. Mas juntos nós vamos combater o bom combate até no céu e vencermos para a glória de Deus. Ele busca o mais fraco, se aproveita do menor, traga o que estiver sem o alcance. Por isso, essa luta não é só pessoal, mas sim toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar firmes e capacitados para poder discernir as ciladas do diabo. Tome muito cuidado com a autoconfiança nessa hora. Não subestime a confiança do alto, pois o nosso Deus nunca falhará. Às vezes as pessoas falam assim, não, tudo bem, o pastor está falando, realmente tem muita pessoa que é presa fácil, mas eu não, né? Eu não. Eu sou uma pessoa muito consciente da minha envergadura espiritual, e essas coisas aí para mim não vale nada não, né? E está aprisionado por anos. Primeiro aprisionado pelo orgulho, né? Depois as outras coisas que vêm decorrentes disso. Então, de maneira muito humilde, nós precisamos entender que nós precisamos da cobertura de Deus, né? Nosso pastor sempre fala a respeito desse assunto, e ele fala que quando ele vai entrar em algum tipo de batalha espiritual na vida de uma família, né? Famílias que chegam, por exemplo, com possessão demoníaca, com opressão demoníaca na vida da pessoa, ele não começa a tratar um caso sem primeiro pedir oração para algumas pessoas, para no mundo espiritual batalhar por aquele caso e por aquela situação. Tem gente que acha isso, não, isso é ridículo, imagina, o pastor não precisa disso, o pastor é homem de Deus, mas o pastor sabe que a cobertura de oração e a fé manifestada no mundo espiritual, ela tem poder, inclusive, de
estrutura espiritual para você entrar em certos lugares. Mas o sangue de Jesus não basta, o sangue de Jesus basta. Mas aquilo que basta no sangue de Jesus é a nossa confiança nele. E quando nós não manifestamos confiança suficiente no sangue de Jesus, ou então há lugares abertos na nossa vida, a intercessão uns pelos outros é que sela a nossa vida para entrarmos em lugares assim. Isso é bíblico, pastor? É bíblico e eu vou te mostrar essa semana. Por exemplo, nós vamos talvez falar mais para frente a respeito disso. Mas se você vai no livro de Daniel, por exemplo, você vê que Daniel se debruça para saber se os 70 anos do exílio de Israel já tinham acabado. Lembra disso? Ele começa a orar. E ele vai orar, né? A Ana está rindo aqui porque eu lembro que foi nessa vez que ela me perguntou quantos dias ou quantos anos depois que Daniel fez essa oração que eles saíram do cativeiro, né? Eu falei, não, meu amor, foi muitos anos depois. Aí eu fui pesquisar e acabei descobrindo que foi no máximo 3 anos depois que Daniel fez essa oração que eles saíram. E Daniel se debruçou para fazer essa oração, para buscar a Deus, porque ele tinha percebido nos livros que já tinha chegado o tempo. E aí ele começou a se debruçar em jejum e oração, e passou 28 dias jejuando. Depois, no final de 28 dias jejuando, chegou o anjo Gabriel e falou assim, Daniel, homem muito amado, desde o dia que você se intentou a pôr sobre essas coisas, eu saí com a resposta para te dar. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Pelo que tive que rogar a Deus para que Miguel viesse e batalhasse contra ele para que eu chegasse aqui. Você entendeu o que ele acabou de falar? O que ele acabou de falar é que enquanto Daniel estava em jejum e oração, existia uma batalha no céu para que a mensagem chegasse. E houve guerra entre Miguel e o príncipe na Pérsia. Que o príncipe da Pérsia aí é um demônio, é uma potestade responsável pelo governo espiritual maligno na Pérsia. E no caminho de Gabriel para trazer a resposta, o príncipe da Pérsia se levantou contra a resposta de Deus. E Miguel teve que entrar e batalhar. É claro que os anjos de Deus são mais poderosos e Miguel conseguiu vencer a batalha. Por quê? Porque Daniel permaneceu em jejum e oração. E se Daniel tivesse saído do lugar do jejum e da oração? Quando Gabriel chegasse com a resposta, Daniel já não estava mais lá. Então é importante nós percebermos que existe uma manifestação que realmente causa um impacto no mundo espiritual. E nós não podemos tomar isso, irmãos, como coisa vã e como coisa boba. Mas, em primeiro lugar, o que é poder, né? O ensino uniforme da Bíblia Sagrada é o único poder de direito do universo é do Criador, né? A autoridade absoluta só pertence a Deus, sendo que qualquer outra autoridade subordinada é derivada, né? Não existe autoridade no mundo que não venha de Deus. Não existe nenhuma autoridade no universo que a essência dessa autoridade não seja o Senhor nosso Deus. Não existe. Toda autoridade emana de Deus. E não existe nada no mundo que não tenha autoridade, que não tenha sido otorgada por Deus. Mas e o diabo, pastor? Até o diabo. E os anjos da maldade? Até os anjos da maldade. Então Deus dá autoridade para que eles ajam, Deus dá permissão. E por que Deus dá permissão? Por causa do pecado. O pecado é a fundamentação do livre-arbítrio no universo. Por causa do pecado, o livre-arbítrio se manifestou de uma maneira maligna, porque ele poderia ter se manifestado de uma maneira benigna, quando o homem decidiu de maneira voluntária seguir a vontade de Deus. Mas ele também se manifestou de maneira maligna. Por exemplo, quando a iniquidade entrou no coração de Satanás. E agora, até que as coisas tomem o seu curso completo, de como Deus estabeleceu o seu tempo, estando no controle, então o mal continua se manifestando debaixo da autoridade de Deus. Não significa que Deus usa a maldade para causar maldade no homem. Significa que a maldade está aí. E justamente por conta que ela está aí, é que nós também podemos conhecer a bondade e manifestar a benignidade de Deus. Não é yin e yang. Não é um pouquinho de bom tem um pouquinho de mal. Não é um pouquinho de mal tem um pouquinho de bom. É que a autoridade de Deus é manifestada e é delegada segundo a maneira que ele rege o universo. E aqueles que estão em rebelião contra Deus, Deus também manifesta autoridade sobre eles, reprimindo inclusive o excesso das suas ações. É bíblico, pastor? É bíblico. Jó,
Quando o diabo aparece lá no céu, né, com os filhos de Deus, né, aparece nos lugares celestiais, reivindicando que Deus trouxesse juízo sobre Jó, o que Deus fala para Jó? Fala assim, é o seguinte, o que Deus fala para Satanás? Olha, você pode tocar em todas as coisas dele, mas na vida dele você não toca, porque a vida dele é minha. Mesmo Deus outorgando autoridade para que Satanás fizesse o que ele fizesse com Jó, ele delimita até onde a autoridade de Satanás podia ir sobre a vida de Jó. E essa delimitação é, mais uma vez, a resposta cabal que nós precisamos de que Deus tem toda a autoridade sobre as suas mãos. E por que Deus permite, então, que ele faça isso? Porque, inclusive, através disso, Deus manifesta o livre-arbítrio do homem, a benignidade do homem e a maldade do homem. A gente precisa entender que Deus é um Senhor extremamente didático. E Deus ensina, inclusive nas manifestações malignas que nós temos. Ele não nos ensina simplesmente para trazer o bem, mas também para trazer o arrependimento, para que nós escolhamos o bem para a glória do nome de Jesus. Mas a autoridade de Deus sobre a humanidade consiste em seu direito e poder incontestável de lidar com os homens como lhe bem aprouver, como o oleiro, né, lá de Isaías. Né? Ele se manifesta exousia. Exousia é a palavra grega para autoridade que representa a autoridade no seu mais alto padrão, ou então na sua maior essência. A exousia é a autoridade imanente, é, por exemplo, como a autoridade de um rei, ok? Alguém estava falando esses dias atrás e eu achei muito interessante. Você sabia que o rei Charles, o King Charles agora, King Charles III, é o único que pode declarar guerra no Reino Unido? O Congresso não pode declarar guerra. Ele é o único que pode declarar guerra a outra nação. É a autoridade da coroa fazer isso, do chefe de Estado, de fazer isso. Ninguém pode. Eles podem pedir para que o rei declare guerra, mas ninguém pode declarar guerra, só o rei. O que você quer dizer com isso? É que do rei emana a autoridade sobre essa decisão. E essa decisão não pode ser tomada sem a outorga do rei. É algo que é imperativo dele. E a palavra imperativo vem justamente desse conceito de imperador, de imperar. Então toda a autoridade emana de Deus dessa exousia. Ninguém pode agir com autoridade se não estiver debaixo de alguma maneira da autoridade delegada de Deus. Você lembra de Jesus falando para Pilatos? Jesus está sendo preso por Pilatos. Acaba de passar por um julgamento fraudulento, né? E aí, não é como o julgamento do Lula, não, aquele lá foi fraudulento mesmo, foi feito de madrugada, né? Foi complicado aquele julgamento, faltava gente, faltava coro, né? E nem quiseram passar por segunda instância, levaram logo já para Pilatos, né? E o outro passou por segunda e terceira instância, mas ele não, Jesus não. Jesus foi julgado de madrugada e já foi colocado na frente de Pilatos. Na frente de Pilatos, Jesus já tinha passado por um julgamento incorreto, concorda? E ele era o Senhor, ele era o rei. E agora está passando por outro julgamento incorreto, por Pilatos. Porque não tinha nada a ver com Pilatos, aquilo que eles culpavam. Só que como os romanos não queriam, como os judeus não queriam sujar a mão no dia da preparação, entregaram para Pilatos matar Jesus. E aí o que Pilatos fala? Você não sabe que eu tenho poder para te soltar, ou para te prender, ou para te mandar matar? Qual que é a resposta de Jesus? Nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse sido lhe dado. Jesus reconhece as esferas de autoridade e, inclusive, reconhece que naquele momento, naquele episódio, a esfera de autoridade dele era menor do que Pôncio Pilatos. Olha só. Ele se submeteu à autoridade de Pôncio Pilatos, porque ele entendeu que ele precisava passar por debaixo dela. Eu não estou dizendo para você que Jesus tinha menos autoridade que Pôncio Pilatos, não. Eu estou dizendo para você que naquele momento, para cumprir o padrão de Deus, ele se submeteu à jurisprudência de Pilatos, porque Pilatos representava uma autoridade maior, que tinha sido outorgada por Deus. E por fim ele fala, aquele que me entregou na sua mão, maior pecado tem, que era justamente o mundo todo. Né? E Jesus, ele, através desse poder que ele tinha, né, essa exousia que ele tinha, ele manifesta para nós o seu poder. Eu gostaria que você abrisse aí, ó, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1.
E nós vamos dar uma olhadinha em alguma coisa bem interessante a respeito de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Versículo de número 6. Vamos lá? Aqueles, pois, que haviam se reunido, Atos 1 e 6. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Jesus, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha só que coisa, eu acho esse texto fantástico. Jesus tinha acabado de ressuscitar, estava com eles na Galileia, eles estavam vendo Jesus ressurreto. Essa reunião aqui, é aquela reunião que Paulo diz que mais de 500 pessoas viram a ascensão do Senhor Jesus. Então, uma reunião super importante dentro do contexto. Está todo mundo olhando para o Senhor Jesus ressurreto. Ele estava morto até 40 dias atrás, é no finalzinho do período dos 40 dias que ele ficou ainda aqui na terra. É o final daquele período. Ele está olhando os discípulos de frente, vivo. E aí eles reunidos com Jesus na Galileia falam assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que chegou a hora da gente tomar o poder e tirar o Bolsonaro e o Lula do pleito, ir lá na Casa Branca invadir, tirar o Biden de lá, desconectar o Putin das armas nucleares, ir lá e destituir o imperador do Japão, né? A gente ir lá nos Emirados Árabes Unidos e também tirar o sheik lá do trono. É agora que nós vamos fazer isso? É agora que restaurarás o reino a Israel? O que Jesus responde? Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Duas palavras gregas muito interessantes. Tempo, cronos, estações, kairos. Não compete para vocês controlar. Saber nesse sentido é entender de modo que você possa prever o que vai acontecer. Não convém para vocês fazer essas previsões, saber o cronos, a sequência do tempo, quanto tempo vai durar. Nem o kairos, nem quais as etapas ainda nós vamos viver. Daquilo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A palavra poder, exousia. Ou seja, aquilo que Deus determinou no foro íntimo da sua autoridade, não compete a nós. Não compete a nós. E como é que eu consigo discernir isso aí? Olha, vai ter dias na nossa vida que nós vamos passar por dificuldade. Vai ter etapas, kairoses na nossa vida, né, que nós vamos passar por dificuldade. Vai ter etapas na nossa vida que nós vamos passar por alegria. A gente não vai conseguir controlar quantos dias, quanto cronos cada uma dessas etapas vão ser. Ou seja, os tempos e as estações não nos convém saber. Por exemplo, quem é de nós que pôde tomar uma decisão a respeito do Covid? Ninguém. Ah, não vai vir Covid não. Veio Covid e não teve jeito e acabou. Quantos de nós controlou quantos dias durou o Covid? Nenhum de nós. E não adiantou berrar, não adiantou fazer. O Covid ficou aí fazendo aquilo que estava fazendo e acabou. Quantos de nós conseguem controlar, por exemplo... Cuidado para não mexer a parede. Quantos de nós, por exemplo, conseguiu controlar, né, em outro sentido, quanto tempo vai durar essa animosidade na Ucrânia? Não consegue. Agora, tem uma pessoa que estabeleceu isso pelo seu próprio poder, o Pai. O Pai estabeleceu os tempos e as estações pelo seu próprio poder. Ele permite que elas começem e ele determina que elas terminem pelo seu próprio poder. Então, como é que faz? Se nós estamos refém igual todo mundo está aí fora, porque não é o que Jesus está falando? Olha, a questão do tempo aí, se é agora que vai estabelecer Israel, se não é agora que vai estabelecer Israel, não está debaixo do nosso controle. A gente pode fazer absolutamente nada a respeito disso. Então, qual que é a diferença? Se eu e você não podemos fazer nada a respeito disso, o que muda? Qual que é a diferença? Versículo a seguir. E disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Exousia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Essa palavra virtude aqui é dunamis, que significa poder em manifestação. Por exemplo, o rei tem exousia. E como é que o rei manifesta exousia nos assuntos, por exemplo, de crime? Ele manifesta a sua exousia através do dunamis, da polícia. A polícia é a manifestação do poder do rei ou do governante
quanto aos assuntos que diz respeito ao crime. Está entendendo o que eu estou falando? Então ele está falando o seguinte, olha, nós não temos poder de determinar essas coisas. Então o que o Pai fez para nós, para que a gente viva diferente? Ele manifestou a nós a virtude do Espírito Santo, para que a gente tenha poder acima dessas coisas. Nós não conseguimos controlar os eventos, então Deus nos deu poder nos eventos. Nós não conseguimos controlar as estações, então Deus nos deu poder nas estações. Nós não conseguimos controlar o mundo espiritual, então Deus nos deu poder no mundo espiritual. Olha, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Essa virtude do Espírito Santo, esse poder manifestado pelo poder do Espírito Santo vai fazer uma coisa de vocês, ok? E ele continua no texto. Que há de vir sobre vós, e vocês vão ser as minhas testemunhas. E que diferença faz ser testemunha, né? Que diferença faz ser matatias, testemunhas? As testemunhas não são testemunhas que vêm, mas são testemunhas de que manifestam o Senhor Jesus Cristo. Olha, vocês vão ser testemunhas minhas. Como assim testemunhas minhas? Vocês, através da virtude do Espírito Santo, vão mostrar para o mundo como é que é viver comigo. Vocês vão mostrar para o mundo como existe uma vida acima das circunstâncias. Vocês vão demonstrar para o mundo que eu vim ao mundo e tenho poder sobre essas coisas. Eu tenho, vocês não. Vocês vão ser as minhas testemunhas. Aonde nós vamos ser testemunha do Senhor? Em Jerusalém, no seu círculo mais íntimo. Na Judéia, no seu círculo íntimo exterior. Na Samaria, no seu círculo íntimo posterior. E até os confins da terra. E até em qualquer outro lugar que você for. Você vai perceber que a fato de você ser minha testemunha e de você manifestar esse poder vai fazer com que você consiga abranger uma enorme, uma diferente e enorme quantidade de assuntos que não diziam respeito a você, que você não tinha controle, e agora por causa da manifestação da virtude do Espírito Santo, agora você tem. Então é justamente esse o cerne da questão. Deus nos deu autoridade e vem de uma maneira superior para que nós vençamos isso. É por isso que você pode repreender as coisas em nome de Jesus. É por isso que você pode dizer, olha, em nome de Jesus está repreendido. Em nome de Jesus está expulso. Em nome de Jesus está curado. Você não controla que aquela doença venha. Mas agora na autoridade do nome de Jesus, no dunamis de Deus, você controla que ela vai embora. Você não pode controlar que aquele demônio venha, mas agora na autoridade no nome de Jesus, você pode controlar que aquele demônio vá embora. Em nome de Jesus. E aí a gente entra agora, a autoridade perdida, né? Quando lemos sobre a queda de Gênesis, a gente percebe que uma negociação ali entre Eva e a serpente, né? Elas negociaram, né? Eu acho que a primeira heresia bíblica é essa própria passagem. A primeira heresia daquilo que Deus disse, né? A cobra chega a serpente chega para Eva e falou assim, mas foi isso que Deus disse? Olha, Deus disse na verdade isso aí, porque na verdade Ele não queria que você fosse igual a Ele, porque o dia que você comer disso aí, você vai ser igual ao Senhor. Você não vai morrer, você vai ser igual a Ele. E aquilo brilha aos olhos de Eva, né? Se interessa a Eva. E quando Ele faz isso, o que acontece? A palavra de Deus deixa bem claro lá em Provérbios capítulo 22, 7. Aquele que toma emprestado vira escravo de quem o empresta. E foi justamente isso. O homem, através do conhecimento, do comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, se tornou escravo do pecado. E o que é o pecado? É errar a meta. É errar o alvo. Quando o homem manifesta o erro em si, fazendo aquilo que Deus disse que não era para fazer, ele se torna escravo do pecado. E quem estava como senhor do pecado? O diabo, que foi o primeiro pecador. O pecado e a mentira, né, que é o início do pecado, na verdade a mentira, que se torna depois a iniquidade também, ela é manifestada pelo inimigo das nossas almas no primeiro ato maligno que ele faz no universo. Que é querer ser igual ao Altíssimo. Manifesta essa mentira dentro de si.
subterfúgia as suas próprias intenções, ou seja, dizendo que tinha uma intenção, demonstra outra e cai miseravelmente. Quando cai miseravelmente, levando a terça parte dos anjos, ele coloca debaixo do seu domínio agora, por quê? Porque ele é o conduíte da maldade, todos aqueles que se colocam debaixo da maldade também. Agora você percebe mais uma vez a manifestação da autoridade de Deus, porque todos aqueles que se submetem debaixo da autoridade do diabo, aceitando a vida de pecado, estão debaixo da rege dele. E não é uma coisa, Deus não pode fazer nada. Não, é o homem que entrou nessa situação. É o homem que se colocou debaixo do pecado. É ele que manifestou em si a vontade de seguir o maligno. E aí o que acontece? Não só o homem fique assim, mas tudo aquilo que estava debaixo do domínio do homem. Você lembra que no começo da criação, Deus entregou toda a terra debaixo do domínio do homem? Você lembra disso? Falei assim, olha, você vai dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar, você vai dominar sobre a vegetação, você vai dominar sobre toda a terra. Lembra que Deus colocou sobre o domínio do homem todas as coisas? Lembra disso? Então, tudo aquilo que Deus colocou sobre o domínio do homem, com o pecado do homem, foi amaldiçoado. Agora, Deus fala assim, olha, toda a terra por tua causa foi amaldiçoada, por causa do pecado. E agora tudo aquilo que estava debaixo da autoridade do homem se rebela contra o homem, assim como o homem se rebelou, né? Então essa maldade, essa rebeldia do homem contra Deus, a gente percebe, né, que às vezes é difícil a gente falar desses assuntos, né? Porque vem as distrações e tenta tirar a gente do foco, é difícil, né? Mas a realidade é justamente aqui que mora a realidade. E justamente por isso que as distrações acontecem. Porque o inimigo das nossas almas não quer que a gente saiba disso. Ele não quer que a gente entenda o cerne dessa coisa. Porque por conta do domínio que nós perdemos e foi colocado debaixo do domínio do maligno, é que nós ficamos doentes, é que nós sofremos, é que nós cometemos maldade. É justamente por conta disso que a Damares aparece em rede nacional, para o mundo todo ver, contando coisas absurdas que nós desacreditamos que o homem seja capaz, mas ele é. Por conta da malignidade manifestada e agora debaixo do domínio do diabo, o homem faz coisas absurdas. É por isso, por exemplo, que Salomão diz assim, olha, na verdade Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou para si muitas invenções. E essas invenções que o homem busca para si é justamente o que demonstram que a sua autoridade de inclusive controlar suas próprias vontades foi perdida, porque ele foi infectado pelo vírus do pecado e o pecado é influenciado pelo inimigo e agora ele fica na luta com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne e com a soberba da vida. E essa autoridade só pode ser restaurada através do Senhor Jesus. E ainda assim, através do Senhor Jesus, nós estamos no caminho da santificação, mas até o último dia dessa terra nós vamos lutar contra a nossa carne, porque ela está fatalmente amaldiçoada. Só para você ter uma ideia a respeito disso, dessa autoridade perdida, quando você vê a respeito da salvação, Paulo fala de um corpo transformado, de um novo corpo glorioso. Porque tudo aquilo que diz respeito a essa matéria e essa esfera da vida vai ser consumido pelo fogo. Esse corpo não vai ser restaurado, nós vamos ganhar um novo corpo. É justamente por isso. Porque toda essa matéria está fatalmente ultimamente condenada. Não existe restauração para o corpo humano de maneira completa, porque essa matéria, essa biologia, ela foi fatalmente afetada pelo pecado e ela vai ser destruída por Deus. Então como é que a gente faz? A salvação da nossa alma, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E até o último dia nosso nessa terra, a nossa alma milita contra a nossa carne para continuar servindo de maneira fiel a Deus. E nós levamos a carne cativa à vontade de Deus por conta disso, né? Mas e aí, como é que faz? A gente precisa de entender, então, que Jesus ele tem todo o poder. A autoridade do Senhor Jesus Cristo é tanto geral como derivada.
Como filho de Deus, a sua autoridade é original. Ele mesmo é Deus, co-criador e compartilhador de todas as obras de Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também é derivada daquilo que ele alcançou através do sacrifício dele mesmo na cruz do Calvário, né? Jesus não se submeteu a Satanás em sua tentação, mas ele em todas as coisas submeteu à vontade de Deus. O que aconteceu com Jesus lá na tentação daquelas 3 tentações que ele passou? Ele passou pelo escrutínio do inimigo das nossas almas para ver se, como Adão, ele também pecava. Para ver se, como Adão, ele também ia seguir o mesmo caminho do primeiro Adão, porque ele foi o segundo Adão. Qual que é a diferença de Jesus para Adão? Bom, Adão surgiu através das mãos de Deus. Deus criou o corpo de Adão e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, né? Aliás, Paulo explica muito bem isso aí. Ele fala que o primeiro Adão foi feito do pó da terra e dado o fôlego de vida. Mas o segundo Adão foi feito espírito vivificante, ou seja, ele mesmo é que tinha vida antes de ter corpo, porque ele era Deus lá no céu. Você entende? O primeiro Adão, ele falou assim, depois do corpo eu dei vida. Deus está falando através do ministério de Paulo. Mas o segundo Adão, por causa da vida, eu dei para ele um corpo. É o contrário. E nessa diferente composição de Jesus, ele conseguiu sobressair a todos os outros homens. Não porque ele mentiu em ser homem, porque quanto a homem, ele era como qualquer homem normal. Mas na sua essência e no seu coração morava Deus, e Deus não pecou. Era possível, né? Essa é uma pergunta que a teologia tem dificuldade para responder. Era possível que Jesus pecasse? Era possível que Jesus pecasse? Sim. Era provável? Não. Era possível? Ele tinha em si os atributos para cometer pecado? Sim. Era 100% homem. Era provável que ele pecasse tendo todos os atributos nele? Não, porque ele era 100% Deus. Então, ao mesmo tempo que era possível, era improvável. E essa diferença ele mostrou através da tentação, não sucumbindo ao chamado de Satanás, se entregando ao pecado, então vencendo isso, e aí é o que justamente o Paulo responde, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha só lá, que ele fala lá, do 6 a 11. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pela sua obediência absoluta, ele morreu. Adão morreu por causa do seu pecado. Jesus morreu por causa da sua obediência. Agora, porque Jesus morreu por conta da sua obediência, Deus o exaltou soberanamente. O homem, Deus humilhou de maneira absoluta. O homem foi humilhado por Deus, expulso do Éden, perdido a comunhão com o Senhor. Agora, Jesus, o Senhor exaltou ele soberanamente. Adão perdeu a sua autoridade, ele foi colocado debaixo da régia do pecado, da morte, da maldade. Agora Jesus, Deus exaltou soberanamente. Adão perdeu o seu nome de filho de Deus. Agora, a Jesus, Deus deu um nome acima de todo nome. Ao nome de Adão, todos os homens estão envergonhados, mas agora ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa que só Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. É justamente aí que Jesus nos toma pela mão e modifica a vida de absolutamente todos nós. É justamente aí que a coisa faz diferença. Olha aqui um dos versos mais lindos que eu acho na Bíblia, né? Vamos terminar. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15. E quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Ou seja, estava todo mundo no mesmo barco. Estava todo mundo, como diz o outro aí fora, lascado. Sem esperança, sem chance. Mortos no pecado e na incircuncisão. Por que ele fala os dois? Porque quem era circunciso estava no pecado também. Quem tinha em si o símbolo que representava... Deixa eu ver se não tem ninguém com o microfone ligado aqui.
tem. Acho que o Mário está com o microfone ligado. Marião, se você puder só fechar o seu microfone, por gentileza. Ou então, Noah, fecha o microfone, fazendo um favor. Porque quem não estava no Senhor Jesus Cristo, estava manifestado no pecado por conta disso, né? Também não tinha acesso. Mas aí ele fala assim, olha, Jesus agora vos vivificou, juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. E aqui que eu gosto mais. Havendo riscado a cédula que vos era contrária. E atirou do meio de nós, cravando na cruz. A cédula que nos era contrária nas suas ordenanças. E tirou do meio de nós, cravando na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Qual que são esses principados e potestades que ele está falando aqui? Pelo menos três. Pelo menos três. O diabo, a morte e o inferno. Três potestades e principados. Pelo menos três. O pecado, a morte e o inferno. Expôs eles à vergonha. Por que vergonha? Paulo responde em outra carta para Coríntios. Assim, tragada foi a morte na vitória. Aonde está, ó morte, o teu aguilão? É como se você estivesse falando assim, e aí, morte, o que aconteceu? Sabe quando você vê uma pessoa perdendo, que falou que ia ganhar, que ele era o melhor, que ele era o bonzão, né? Como, por exemplo, Golias. Esses dias atrás, a gente estava vendo o vídeo do Golias, né? Golias tomou uma pedrada na cabeça, caiu do chão, depois cortou o pescoço dele. Mas 5 minutos antes ele estava, eu quero ver, não tem homem em Israel. Não tem homem aí, né? Você podia chegar para o Golias depois de dar uma pedrada na cabeça e falar, e aí, Golias? Cadê? E aí? O que aconteceu? É justamente o que Paulo está falando. Cadê a morte, o seu aguilão? Cadê aí? Homem nenhum sobra na minha mão. Cadê a morte? Cadê a morte? Cadê você cheia de querer mandar? Mandou todos os homens a morte, cobriu todos os homens de morte e segurou todos no inferno. Cadê a morte, o seu aguilão? Tragada foi a morte na vitória, Jesus ressuscitou. É justamente essa exposição, expôs-os à vergonha pública. O diabo falava, todos os homens são meus, todos eu domino sobre todos. Jesus falou assim, todos aqueles que vier a mim, de nenhuma maneira lançarei fora. Todos aqueles que o Pai me deu estão nas minhas mãos, e das minhas mãos, quem poderá arrebatá-los? E no final ainda, falou assim, olha, eu vou dar para vocês as chaves do reino, da morte e do inferno. Agora está na mão de vocês. Ele foi lá no inferno, tirou a chave da morte e do inferno na mão do diabo, da mão dos inimigos de Deus, e agora entregou na mão da igreja. Sabe o que ele quis dizer com isso? Agora as pessoas vão para o inferno se você não anunciar o evangelho. Essa é a autoridade absoluta da igreja. É essa autoridade que a igreja tem que se abraçar com ela e perceber que agora todas as coisas do mundo espiritual estão à nossa disposição. O diabo continua falando assim, fica com medo, hein? Porque esse negócio de mundo espiritual e vocês não sabem. Se consagre, fique debaixo da presença de Deus e nada te impede. Coloque a sua vida no trilho, ande direito diante de Deus. Por que isso? Para que você não dê legalidade. E nada te vence. Vença os inimigos do homem e nada vai te vencer. Como é que eu venço? Vence a tentação na oração. Vence a perseguição no gozo e na alegria no Espírito Santo. Vence a tristeza numa vida de comunhão com Deus e nada te para, em nome de Jesus. E é por isso que Ele nos dá poder e autoridade. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Jesus falando, em meu nome, na minha autoridade, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e vocês vão os curar, e os curarão. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios para curarem enfermidades e enviou-lhes a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Foi ele quem disse que fez isso.
E os discípulos voltaram até impressionados. Senhor, pelo teu nome até os demônios vos sujeitam. O que os qualificou para tão grande autoridade? Como receberam essa autoridade para expulsar demônios no nome do Senhor Jesus Cristo? Não vemos um ensinamento sobre isso. Apenas isso. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio dos lobos. Ou seja, eles aceitaram a missão do Senhor 100%. E esse aceitar a missão de Deus deu legalidade para que o poder de Deus valesse na vida deles. Entender que somos nós que Deus chamou e colocar nossa vida à disposição dele é o que nos dá legalidade no mundo espiritual para fazer as mesmas obras que esses discípulos fizeram. Hoje é só a primeira parte, né? Que a gente vai tratar ainda um pouquinho mais de submissão. Essa submissão é estar debaixo do senhorio de Deus, porque o Senhor aqui, na tradução do grego, é o Kyrios. E Kyrios significa absolutamente Senhor. Um homem sujeito ao senhorio, é ele que pode fazer as coisas por causa do senhorio. E aqui eu termino dizendo alguma coisa que eu já falei para vocês alguns dias atrás. Você lembra Jesus no capítulo número 8 do Evangelho de Mateus, que ele cura aquele centurião, o servo do centurião, lembra? Ele cura o servo do centurião. O centurião vem falar com ele e fala assim, Senhor, meu servo está muito doente lá em casa e tal. E aí Jesus pega e fala assim, eu vou lá e curar ele. Na verdade, um servo desse centurião vem falar e tal, e aí Jesus sai e encontra a casa. Lucas conta que, na verdade, são 2 servos que Jesus manda. O primeiro servo para dizer a condição do centurião e o segundo servo para dizer a condição do centurião. O primeiro servo fala assim, olha, tem um centurião aqui que é muito amigo nosso aqui e tal, e o servo dele está muito doente em casa e ele gosta muito desse servo. Você não pode ir lá? Eu vou lá curar ele. E Jesus está indo na casa do centurião. No caminho de Jesus vem um outro recado. Olha, o centurião disse que ele não é digno do Senhor entrar na casa dele. Mas ele disse para o Senhor mandar só uma palavra, que o servo dele vai ficar curado. Como assim? Bom, porque é o seguinte, Jesus. O centurião disse que ele é um homem de autoridade. E ele tem homens sob sua autoridade. E ele diz a esse faz, e ele faz. E ele disse ao servo vai, e ele vai. Então, se o Senhor mandar só uma palavra, o servo vai ser curado. Aí Jesus fala assim, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Você percebe o que Jesus falou? Ele disse que você percebe o que o Evangelho diz? Ele disse assim, que o centurião disse, olha, eu sou um homem de autoridade e tenho homens sob minha autoridade. Porque eu tenho autoridade sobre esses homens, eu digo a esse homem, faz, e ele faz. Eu digo a esse homem, vai, e ele vai. Você percebeu o que Jesus está falando? O que o centurião está falando para Jesus? E Jesus, olhando isso, que o homem entendia a hierarquia de autoridade, ele falou assim, olha, em Israel eu não vi nada assim. Alguém que entende isso dessa maneira. Que entende esse padrão de autoridade e de hierarquia no mundo espiritual dessa maneira. Em Israel eu não vi ninguém entendendo assim. O que você está querendo dizer com isso, pastor? O que eu estou querendo dizer para você a respeito disso é que tem conhecimentos e tem pensamentos e tem expressões e revelações de Deus que elas não são simplesmente contidas naquilo que a gente já aprendeu até hoje. Você é capaz de aprender coisa nova. E Jesus estava falando assim, olha, Israel não aprendeu isso aqui ainda. Israel foi o povo que eu revelei minha palavra. Quando chega lá no capítulo 28 de Mateus, Jesus fala assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Qual que é a outra palavra para poder? Autoridade. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Jesus está resumindo, versículo 18 do capítulo 28 de Mateus. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. E aí tem uma expressão, logo depois disso aí. Portanto, qual que é o tanto que Jesus está falando? Todo poder foi me dado nos céus e na terra, por causa desse tanto aqui. Ele vai dar uma ordem agora. Por causa desse tanto aqui do que aconteceu, ide por todo o mundo. O que é ir? Não é vai? Fazei discípulos. O que é fazer? Não é faz? O que Jesus está fazendo? Jesus está falando agora, lembra aquela autoridade que o centurião ensinou para vocês na questão da cura? Pois é. Ele tinha autoridade, tinha alguns homens. O que eu estou falando para vocês? Que o mundo inteiro agora está debaixo da minha ordem. Então vocês que são meus discípulos, são homens debaixo da minha autoridade, faz o seguinte, vai e faz discípulos. E ele quer que você lembre.
que aquele de quem ele aprendeu da última vez disse aos discípulos, olha, eu digo a esse vai, ele vai, eu digo a esse faz, e ele faz. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as palavras que eu vos tenho dito. E aí ele fala no versículo 20, alguma coisa que a gente gosta muito de ouvir. E eis que estou convosco. Como é que o Senhor está conosco? Vocês vão estar lá debaixo da minha autoridade. Se você pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus fala que o centurião foi falar com Jesus. O Evangelho de Lucas fala que um homem foi levar a palavra do centurião. Que diferença que faz? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque se foi um homem falar no nome do centurião, ele era o centurião representado. Ele tinha a autoridade do centurião ali. E o que Jesus está falando assim? Eis que estou convosco todos os dias. Se você estiver na terra para cumprir a minha autoridade, adivinha quem é que está no seu lugar? Eu. Quando você estiver lá, sou eu que estou lá. Quando você estiver pregando a meu respeito, sou eu que estou lá. Quando você estiver fazendo discípulo, sou eu que estou lá. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente acha que essa companhia de Jesus é para ficar fazendo cafuné na nossa cabeça. Calma, filho, vai passar. Não é. Essa companhia de Jesus é a outorgação, é a manifestação da sua autoridade através da nossa vida. Como o centurião manifestava a autoridade dele através dos servos, através dos soldados. Então, essa autoridade é para nós cumprirmos, é para nós andarmos nela. Portanto, façam discípulos, vão em frente, expulse o demônio, viva uma vida de vitória. Comece de manhã falando, Senhor, hoje eu estou indo ao mundo em teu nome para alcançar gente para o Senhor. Sabe por que as coisas não acontecem? É porque a gente vive a nossa vida para nós mesmos. Senhor, hoje eu quero ser vitorioso nos meus negócios. Senhor, hoje eu quero ser vitorioso nas minhas finanças. Senhor, hoje eu só quero ser vitorioso no meu trabalho. Mas nós não falamos que nós queremos vitórias para o Senhor na nossa vida. Eu não oro assim. Senhor, hoje eu quero ser vitorioso no mundo espiritual. Hoje eu quero ser vitorioso nas almas perdidas. Hoje eu quero ser vitorioso na cura de enfermos. Hoje eu quero ser vitorioso na expulsão de demônios. Hoje eu quero ser vitorioso na envergadura que o Senhor é representado. É aí que a coisa faz diferença. Quando nós manifestamos essa vontade de estar em submissão a Deus, é aí que as coisas acontecem ao nosso respeito. Quer uma vida feliz e abundante? Vive ela em nome do Senhor. Quer uma vida de vitória no mundo espiritual? Vive ela em nome do Senhor. E se o Senhor te dá padrão para viver ela, vive segundo o padrão. Vive como bom soldado. Vê se a armadura está toda no lugar. Vive como bom soldado. A gente não tem mais tempo, mas a gente vai falar mais disso na semana que vem. Jesus está dando uma oportunidade de nós lutarmos e vencer o nosso adversário. Ora, peça ao Espírito Santo que lhe mostre o que você precisa fazer para que você mude. Não adianta você receber uma palavra dessa, de manifestação de poder, e você não fizer nada a respeito dela. É inútil. Que você ouça que Deus está falando com você, olha, eu quero que você manifeste poder no mundo espiritual. Você fala, Jesus, que bonito isso, e não faz nada. Você tem que tomar atitude. Agora, quais atitudes você precisa de tomar? Fala com o Espírito de Deus. Fala, Espírito de Deus, o que é que eu preciso mudar aqui em casa? O que é que eu preciso mudar na minha vida? O que é que eu preciso mudar no meu foco? O que é que eu preciso fazer para manifestar poder no mundo espiritual para a glória do teu nome? O poder de Satanás já está quebrado, ele já caiu, já foi escrito na parede. Lembra lá em Daniel? Olha, provado foste na balança e foste achado em falta. Já está escrito lá na parede para o diabo. O diabo já sabe que o terreno dele caiu, ele só está agora batendo o rabo. Deixa eu contar uma pequena história. Agora já foi, mas eu preciso contar essa história para você. Teve um pastor aqui nos Estados Unidos que ele estava fazendo um evangelismo no pessoal dos índios americanos, né? E para isso ele ficou morando numa cabana, junto com os índios, durante algum tempo. Um dia ele chegou na cabana dele, e a hora que ele foi entrar, ele percebeu que tinha uma cascavel dentro da cabana dele. Ele entrou dentro da cabana e ele percebeu uma cobra cascavel. Ele saiu para trás quietinho, ela já estava toda enrolada, pronta para dar o bote. Ele saiu devagarzinho para trás, pegou um facão, e entrou correndo na cabana e tchá, cortou a cabeça dela. No que ele cortou a cabeça dela, ela como se ela tivesse dado um espasmo e se espalhou.
Ela estava toda enrolada, ela se espalhou de repente dentro da cabana, uma cabana pequena. E no que ela fez isso, a cabeça ainda ficou batendo o dente, batendo a boca, tentando achar alguma coisa para morder, e ela começou a se bater dentro da sala inteira, dentro do quarto inteiro, batendo para um lado, para o outro, espalhando sangue para tudo. E ele saiu para fora e fechou a porta, e ficou só ouvindo ela batendo, pá, 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 batendo, uns 1 minuto e meio, batendo em tudo quanto é lá dentro, espalhando sangue, se debatendo todo, se debatendo todo, se debatendo todo. Depois de 1 minuto e meio, 2 minutos, ele entra dentro da cabana e está lá, a cabeça da cobra completamente morta e a cobra completamente estirada também, só que o quarto dele está completamente destruído. Completamente destruído. Tá, as coisas tudo bagunçadas no chão, tudo sangrando e tal. Só que é uma coisa, ele não está picado e tudo aquilo que está destruído dentro do quarto é recuperável. São coisas efêmeras do dia a dia. Sabe o que acontece na nossa vida? É o seguinte, a cabeça da cobra já foi cortada. A cabeça da cobra já foi cortada. Sabe o que ela está fazendo agora? Se espalhando, se esperneando dentro do quarto. Ela se esperneia dentro do quarto. Por quê? Porque ela sabe que acabou. A cabeça dela já foi esmagada. A cabeça dela já não tem mais o mesmo controle que tinha antes. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Só que agora ela está se batendo dentro do quarto, tentando levar o máximo de coisa que ela pode. Tentando destruir o máximo de coisa que ela consegue. Sujando o máximo de coisa que ela consegue. A serpente está agora se debatendo, tentando destruir família, tentando destruir casamento, tentando destruir esposo com esposa. Só que faz o seguinte, fecha a porta desse quarto, dessa bagunça, vai para fora e fica esperando o Senhor te mostrar a hora de entrar de novo, porque Ele te deu autoridade e você já venceu, em nome de Jesus. Nós estamos nessa fase. Agora é preciso ter estratégia. É preciso ter estratégia. Já pensou se o pastor ficasse agora lá dentro do quarto, brigando com o corpo da cobra sem cabeça? Ele ia se sangrar, ele ia se machucar, talvez podia cair em cima da cabeça da serpente, a serpente acabar mordendo ele. Tem que ter estratégia. E o Senhor quer nos chamar para que nós vivamos dessa maneira. Já foi escrito na parede, ele já está derrotado. E nós vamos vencer para a glória do nome de Jesus. Queria agradecer ao pastor Maurício Cardoso por ter escrito esse estudo, que tanto nos abençoou em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Porque está com gosto de céu isso aqui. Isso aqui está com gosto de céu e vai ser bênção para a nossa vida, nós manifestarmos esse poder no mundo espiritual. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bondade do teu coração, Senhor, Pai, pela manifestação do teu poder, Senhor. Agora mesmo, Senhor, Pai, nós repreendemos toda a retaliação do nosso inimigo contra a nossa vida e cobrimos as nossas casas com o teu sangue, Senhor, daqueles que estão aqui conosco, daqueles que estão conosco pela internet, Senhor, Pai. Cobre as nossas casas com o teu sangue, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para receber de ti poder para viver no mundo espiritual, Senhor. Manifesta em nós, ó Senhor. Manifesta na nossa vida, Senhor. Manifesta na nossa casa, Senhor, Pai, o poder do céu para vivermos o dia a dia perto do Senhor. Pai, abençoa as nossas irmãs, ó Senhor, Pai, que vão sair para o retiro amanhã, Senhor. Cobre elas com teu sangue. Guarda todos os eventos, ó Senhor, Pai, naquele dia que elas vão estar ali, Senhor, e manifesta poder no meio delas, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, dá dons, ó Senhor, Pai. Faz, ó Senhor, Pai, um empreendimento da tua parte extraordinário. Senhor, Pai, nós vamos receber, Senhor, os testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer ali, Senhor, da manifestação do teu poder. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces comunhões do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz com alegria. Amém.